Começa agora! Flashcast! Meu coração está batendo! Filoca com Márcia Santos na 87,9. Este programa tem o apoio cultural da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022. Flashcast, uma volta ao passado. Literalmente, aí galera, nós vamos agora, a partir de agora, nós vamos com o Flashcast. Meu coração tá batendo, Filoca. E, claro, juntinho com a Lei Paulo Gustavo, o Ministério da Cultura. E eu já quero agradecer, assim, de todo o meu coração, a todo o pessoal, toda a equipe que está juntinho com a gente, fazendo, você que vai assistir, você que vai ouvir e vai entender que isso, literalmente, é uma história emocionante. Bom, nós estamos aqui hoje, né? Claro, primeiro com a minha irmã, o nome dela é Benedita, mas pouca gente sabe. Todo mundo conhece por Ditinha. E ela está aqui com a gente hoje. Nós vamos bater um papo gostoso, nós vamos lembrar, porque esse Flashcast é muita emoção, é uma história que poucas pessoas sabem. Por exemplo, né, nós vamos começar aqui. Você sabia que... Quem é José Luiz dos Santos? Como ele chegou aqui? Como é a sua história? Qual é a sua trajetória? Quantos filhos? Como foi criado? Como tudo se formou? Eu vou apresentar ela agora, né? Então, a minha irmã Ditinha. Bom dia, minha irmã. Fala bem juntinho aí, irmã. Olá, meu povo. Ótimo dia para vocês. Aqui é a Ditinha dos Santos, filha do José Luiz dos Santos. Estou aqui com a minha irmã e com o pessoal tudo aqui. Está lotado de gente bonita. É isso aí. Ditinha, vou chamar de Ditinha, vamos chamar de irmã, né? Ditinha. Quem foi Zé Bispo? Foi tudo. Ele era o cara. Meu pai foi tudo de bom, gente. Literalmente, né? E, assim, você tem uma ideia por que ele foi conhecido por Zé Bispo? Por causa do pai dele. Esse caso do pai, né? Verdade. E qual era o nome dos pais do Zé Bispo? Era José Bispo dos Santos. É o pai do meu pai. E a mãe, Maria Francisca dos Santos. Então tá vendo, galera? Por isso que veio esse apelido de Zé Bispo. Porque o nome dele, realmente, no documento, é José Luiz dos Santos. Mas ele ficou conhecido como Zé Bispo, todo mundo. E assim, Filoca. Meu coração tá batendo Filoca, né, esse bordão, porque era um bordão que o Zé Bispo falava. Meu coração tá batendo Filoca. E ele chamava todo mundo de Filoca e todo mundo chamava ele de Filoca. E vamos então saber um pouco mais sobre a vida do José Luiz dos Santos. Vamos lá. Ele sempre morou em Santo Inácio? Não. Morava antes em outro município, né? E onde ele nasceu? Nasceu em Quatá, São Paulo. Olha, e você sabe quando foi que ele veio para Santo Inácio? Não tenho muita lembrança, que eu era bem pequena, né? Entendeu? Eu só quero mostrar aqui, eu quero mostrar para você. Tá pegando aí? Tá? Essa é a surpresa que eu tenho para você, irmã. Este lugar aqui foi onde eles vieram. Pode ver. Tá? Aqui, ó. Essa é a cidade natal dos nossos pais. Muito bem, aqui mesmo. E para você ter uma ideia, não existe coincidência. Eu acredito assim, tudo está escrito. Porque veio o José Luiz, veio a dona Nina, que se chama Cícera Barbosa dos Santos. Eles vieram de lugares, famílias diferentes. Vieram de Quatá, mas não se conheciam. E eles foram se conhecer aqui, no Paraná, em Santo Inácio. Sítio, irmã? Sítio, sim.
Então eles não, Água da Santa. então eles não vieram para a cidade, que era pequenininha. Eles vieram para o sítio. É Sim, isso? pro sítio. Ó, tem também ó, a igreja de Quatá. Pode pegar. Olha que legal. Eu mandei revelar, né? Quatá, porque assim a gente não conhece, né? Nós não conhecemos. A gente ouviu falar a história. O pai sempre contava, a história que a mãe sempre contava de Quatá. Mas assim, eu creio que também as minhas irmãs, nós não conhecemos. Mas sabe o que atiçou a vontade, a curiosidade de conhecer Quatá? É, Eu fiquei curiosa agora. Eu quero, assim, um dia, né? Podemos, né, irmã? Temos sim. Podemos um dia ir para Quatá e literalmente conhecer essa cidade que o pai e a mãe sempre falava que era Quatá. Ah, tá. Que saudade, hein? Meu Deus do céu. Bom, então vamos... O que você lembra da infância do pai? Assim, que as outras pessoas contavam. Ele chegou a contar alguma coisa, a dona Nina Cícera Barbosa dos Santos, chegou a contar alguma coisa da infância deles ou não? Não. Ou você não tem ideia assim? Ah, que eles trabalhavam na roça, essas coisas, né? Que eles sempre trabalharam, desde jovenzinhos, né? Só, não comentavam muito, né? Era assim, eu digo sempre que assim, os pais de hoje em dia são mais abertos, né? Os pais, os avós, porque eu sou pai, eu sou mãe, eu sou avó. Então, hoje em dia, a gente tem mais assim, intimidade de falar com os netos, falar com os filhos. E antigamente, assim, tinha um pouquinho ainda daquele receio, até chegar no filho, falar tudo, quem era o pai, quem era a mãe. E eu sei disso, né? Que eles realmente... foi uma infância difícil. Ditinha, como foi seus pais? Assim, você sabe alguma história de como eles se conheceram ou você não sabe? Como o pai e a mãe se conheceram? Ah, conheceram aqui já em Santo Inácio, né? Então, assim, eles moravam no sítio. Sim, moravam no sítio, vinha pra cidade, né? Mas eles se conheceram aqui. Aqui mesmo, Santo Santo Inácio, Inácio. né? E naquela época, eles namoraram muito ou não? Como que era o namoro, será, hein? Ah, não, namoraram pouco, né? Naquela época é diferente, né? Bem namorava eram os pais, né? Porque ficava todo mundo junto, né? Então eram uns namoros diferentes de hoje. É verdade, eles tinham... E assim, eu lembro que, né, a minha saudosa mãe falava que era um namoro diferente. E o pai dela, né, meu avô, era muito bravo. Então, assim, não é esses namorinhos de hoje, não, né? Era um namoro diferente. Namorava pelos olhos, né? Muitas vezes não pegava nem na mão, tá vendo? Tinha, Com às vezes nem certeza. pegava na mão, era um namoro diferente de hoje. E assim, tá. E aí eles, então, namoraram um pouco e eles casaram. E eles tinham casa para morar? Assim, você sabe de alguma coisa? Você lembra algum comentário que o pai ou a mãe falava que se eles tinham casa para morar? Não, eles moraram com os pais. O pai, quando casou, que eles me falavam que morava com os pais deles. Verdade. E o vô bispo, você lembra mais ou menos quantos filhos eram Do vô? do vô? Ah, do vô, não tenho nem lembrança, era bastante feio. Era bastante, né? Era muita gente numa casa só, né? Então, assim, era... Naquela época era pouco difícil, né? É. Então, assim, realmente era o pai, era, né, o vô, a avó, os filhos, e aí o pai e a mãe casou, foram morar com eles, né? Tá com ele. Dentro, ali junto com o vô e junto com a avó. E aí você, assim, a gente começa a falar nisso, a gente tem uma ideia que era tempos difíceis mesmo, hein? Você já imaginou? Às vezes a casa a gente não sabe, assim, eu tô supondo, né? Eu não sei. Mas eu tô supondo que às vezes a casa não era grande. Né, irmã? Às vezes a casa não era grande, o fogãozinho de lenha, o quartinho, às vezes a cama dormia 2, 3 junto, né? A gente analisa isso, porque hoje cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua vida, então assim, eram momentos realmente difíceis. E desse relacionamento, irmã, me conta, quantos filhos? 5 filhos. 5. 5 filhos. Qual foi a primeira? Aparecida. A Cida Gatinha, que todo mundo chama de Cida Gatinha. E depois?
Foi o Nenezão, né? O Edmar. O Edmar José dos Santos, que todo mundo conhece por Nenezão, Nezão, né? Exato. E depois? Veio a Fátima, né? Fátima. Não, veio a Ditinha. Ditinha. Você esquecendo de você, irmã? Eu não nasci. A Ditinha. Depois a Fátima e depois você sabe quem, né? Márcia Santos. A radiola do Zé Bispo. Sim. Literalmente, né? E como eles fizeram quando chegaram os filhos? Você tem noção, assim, Ditinha, como foi a vida do pai e da mãe, né? O Zé Bispo e a dona Nina com 5 filhos? Você tem noção? 5 crianças... um custo de vida diferente, de roça. Tudo na roça trabalhando, filha. Tudo na roça. Você lembra do tempo de roça, Di? Sim, muito. Que roça que vocês iam? Você lembra, assim, mais ou menos? Meu pai falava assim, que era água das antas, lá para aqueles lados mesmo, catando algodão, raleando algodão, né? Tempo de amendoim. Era uma época de... Feijão. Isso, tudo, né? Tudo, e literalmente assim. A gente mesmo colhia antigamente para comer, né? É É verdade. diferente, né, de hoje. Hoje é tudo tão fácil, né? É só ir no fácil. supermercado, pegar tudo, né? É. E tempo de roça, eu lembro que assim, tinha que plantar, esperar, colher. E literalmente, né? E ele continuou trabalhando na roça ou arrumou outro serviço assim? Quando eles vieram, né? Quando eles vieram para a cidade, ele continuou na roça ou ele ficou um tempo na roça e depois ele começou já a olhar para outros ângulos, outro lado, Ditinha? Depois ele já se interessou, veio para a cidade. Aí ele já se interessou em outra, né? Porque ficar na roça ele não ia dar conta de tratar um monte de filho, né? Aí ele já teve a opção de outra coisa, de fazer um curso, fazer alguma coisa. Tá, então você acha assim que... Você, assim, não tem ideia, porque a gente, né, eu era bebê e você também era pequena, não tem ideia como surgiu essa ideia dele procurar outra coisa? Assim, nunca ele comentou com você ou em casa? Eu comentava assim, eu vou fazer um curso, né? Que ele é inteligente. Ele mesmo se abriu, começou a fazer um curso pelo correio. Aí foi dando certo para ele. Aí ele começou, e agora? Faz o curso daí. Ele tem que fazer alguma coisa para poder entrar para trabalhar sobre o curso que ele fez. É verdade. E assim, ele fez pelo correio e frisando, né? Eu como filha ouvi muito essa história. O Zé Bispo, ele não tinha praticamente estudo, né? Não. Ele era uma pessoa assim, que ele não tinha estudo, mas ele tinha uma inteligência... Digamos assim, ele era visionário, ele olhava e acreditava que ele podia fazer e acontecer. É isso, Dinha? Sim, com certeza. Então ele fez esse curso pelo correio e na prática. Como que ele aprendeu na prática? Você lembra? A prática que foi, ele era o cara mesmo. Pegava a bicicletinha dele e em Lupianópolis tinha um cara que deu uma força para ele aprender. Então, ele saía de Santo Inácio de bicicleta. Quantos quilômetros, mais ou menos? 18, 20 quilômetros, será? Por aí, Por aí. 18 quilômetros. Ele ia, então, para Lúpia. Olha só. Estão ouvindo, galera? Por isso que a gente não pode pensar em desistir nada da vida. Porque hoje a gente tem tudo muito fácil, hoje tem tecnologia, hoje tem internet, tem o colega Google, tudo que você pergunta para o Google, ele vai te responder. E naquele tempo não tinha isso. E também o José Luiz dos Santos, o Zé Bispo, não tinha um estudo. Eu acho que mais ou menos no primeiro ano, segundo ano, não lembro muito bem assim que ele falava. E ele fez, né, esse curso pelo correio. E depois ele ia de bicicleta para Lupianópolis fazer na prática, arrumar relógio. Meu Deus, então assim, e aí ele foi pegando o quê? Experiência na área, né? Experiência na área, sim. E depois que ele pegou essa experiência, o que ele fez? Ele montou relojaria. Ele abriu uma portinha, né? Abriu uma portinha e ali ele foi trabalhar. E ali foi crescendo, né? Realmente. E ele, assim, o que eu admiro muito é que a insistência. Hoje em dia, geralmente a gente quer desistir,
No primeiro empecilho, no primeiro obstáculo, a gente faz o quê? A gente quer desistir, né? E ele não, ele, apesar de tudo, assim, eu não estou falando como filho, agora eu estou falando como fã. Porque, para mim, nós temos ele que deu esse dom para nós, né? Sermos comunicativa. Muita gente chama a gente de barulhenta. Chama a gente de barulhenta, mas tudo isso, nós somos o quê? O exemplo foi quem? Foi dele, porque ele era feliz, né? Ele era. Trabalhava. Como ele era assim, no dia a dia? O dia a dia dele era trabalhar, gostava muito de ir pros rios, né? Verdade. Porque ele era demais, vamos pro rio. Nós vamos. todos somos natureza devido a ele, né? Pegava essa perua, enchia dos fios dentro e vamos pro rio. Shortinho bem comprido. Ai, meu pai. Ai. Então, assim, filha e fã do Zé Bispo, porque muita história para contar. Se a gente for, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Comentando dele, falando dele. E essa portinha, você sabe onde era o local? Aonde abriu a primeira portinha? A primeira portinha, ele abriu perto onde que era o supermercado São Pedro. Olha. De frente, uma portinha. Ali E o prédio ali? Era do lado do João Venceslau ali. Que era um Seu Zé, né? Seu Zé. Seu Zé tinha um armazém, né? Isso, Seu Zé uma Venceslau. venda, né? Uma vendia, o povo chama de venda, né? E aí ali essa... ele abriu a portinha. Então foi ali é o começo da história. Ali ele consertava, ele já ia para São Paulo comprar uns reloginhos, colocava uns reloginhos à venda e consertando. E assim foi indo, né? Qual a lembrança, assim, alguma lembrança do pai que te emociona, que causa impacto, assim, que você sempre vira e mexe, você lembra? Tudo, porque ficou um legado de tudo que ele fez, ficou pra gente, que hoje a gente está um trabalhadeiro igual ele. Somos comunicativa, né? Você deu pra ver, né? Então é o legado, a história, ele tudo. É uma história, né? É uma história. E, assim, você lembra ou não lembra de quanto tempo ele ficou nessa portinha, ali do lado do seu saudoso Zé Venceslau, né? Ali, ele não ficou muito tempo. Logo ele já montou um comercinho e já... Então aí ele mudou. Sim, mudou. E já foi montando uma lojinha de pouco em pouco. Ele montou uma lojinha. Aí ele mudou mais pra frente. Ali na rua Massaruchida mesmo, né? Exato, Aí ele mudou mais pra frente. Você lembra o local? De quem que era? O dono do prédio era o Veraldo. Mas quem que tomava conta ali é aonde que o Wagner Bega. Lá era o local da loja do meu pai. Ali era o quê? 3 portas? Era 3 portas? 2 portas. 2 portas? Aí ele começou a ir para São Paulo, né? Como eu era muito pequena, estou te perguntando, Editinha, irmão, porque como eu era muito pequena, parece assim que a gente não recorda muita coisa, né? Não lembra muito, né? Não lembra muito. Eu já era mais grandinha, já ajudava na loja, né? Então aí ele começou o quê? O estalo de mudar, o estalo de procurar aumentar, não só arrumar relógio, e ele começou a buscar relógio, mas assim, ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão de buscar mercadorias em São Paulo. E depois de tudo que ele trouxe, assim, você lembra quando começou o quê? O que vendia na loja de você lembra? Ele trazia fita, ele trazia CD, todas essas coiseiras, Disco, né? Os LP, né? Exato. Disco vinil. Aquele discão que ele vendia lá, né? Era biju, né? Sim. Brinco, essas coiseiras. Ele tinha tudo lá. Carrinho, brinquedo. Boneca, carrinho de boneca. Assim, eu tô contando alguma coisa assim que a gente lembra. E depois que ele montou isso, ele teve a ideia da comunicação. Lembra? Lembro. O que ele abusou em fazer? Um alto-falante. Um serviço de alto-falante. Sai. E ali mesmo ele construiu o quê? Uma salinha? Como foi? Você lembra assim? Ele abriu um estúdiozinho dentro do local da loja. Ele já abriu um estúdiozinho em cima
Ah, sim, é mesmo. Tinha. Tinha uma escadinha, lá era o som dele, soltava lá, e ele falava, daqui a pouquinho os filhos tudo estavam falando. Tá, então só para recordar. Olha agora, só para recordar. Prefixo era assim. Vamos ao ar ao serviço de alto-falante do porta-voz do Vale do Paranapanema. Voltamos a apresentar músicas, gravações, publicidades e informações. E hora certa. Tô certo, irmão? Então esse era o prefixo. Eu não sei de onde meu pai tirou isso. Emocionamos, né, irmã? Emocionamos porque é uma história que acelera o nosso coração. E esse prefixo chama tema de Lara. Foi o prefixo que meu pai escolheu para fazer a abertura do serviço de alto-falante. E que horário? Das 9 às 10. Na parte da manhã, né? Das 5 às 6. E eu lembro, assim, vagamente, que às 6 horas tinha o programa da Ave Maria. Tinha o programa da Ave Maria. Então, assim, esse tema de Lara era o prefixo, a abertura do programa de manhã, no programa à tarde. E assim, você tem ideia quantos anos o serviço de alto-falante? Você não tem ideia? Não tenho ideia. Foi bastante tempo. Foi muito tempo, né? Bastante. Então, assim, ele pegava propaganda só de Santo Inácio ou ele pegava de fora? Da região. Ele mesmo ia atrás? Ele mesmo ia atrás. Gente, Tudo. vocês estão ouvindo? Tudo. A inteligência, a esperteza do Zé Bispo, ele não focou só no comércio da região, aqui de Santo Inácio, né? Só da cidade. Não, ele saía para fora. Você tinha ideia quais cidades, assim, ou não? Ele ia muito em Colorado, porque tem vários comércios, né? Ah, então ele abusou ir para Colorado trazer propaganda aqui. Trazia propaganda para cá. É muita sabedoria, né? Então, assim, não tem como não ser fã do Zé Bispo, né? Uma pessoa sem estudo, sem internet, abusada. Ele tinha uma visão que ele ia fazer, ele ia buscar. E aí surgiu a ideia, né, do curso. Voltando, o curso sempre trabalhou em roça, né, sempre. Mas ele viu que ele queria mais. Ele estava cansado. 5 filhos, são 5 boquinhas, né? 5 boquinhas. E o que ele fez? Fez um curso pelo correio. E na prática, uma pessoa, um amigo, o ajudou em Lupianópolis. Então ele ia de quê? De bicicleta para aprender na prática. E com o tempo, essa portinha ficou pequena. Aos olhos do José Luiz dos Santos, aos olhos do Zé Bispo, ficou pequena. Ele mudou o endereço na mesma rua, Massaro Shida, mas outras portas, né? 2, 3 portas. E ali ele ousou ir para São Paulo. E um tempo antes dele, né, ter Alzheimer, que ele teve Alzheimer, ele me confessou que muitas vezes ele se perdeu em São Paulo. Gente, eu fiquei apavorada. São Paulo, capital. Pai, como o senhor nunca disse isso? Ele, eu não falei para não preocupar vocês. Você viu quantas vezes ele falou que se perdia por falta de estudo, por falta de informação? Mas ele ousou. Ele ia para São Paulo, ele buscava discos, ele buscava fita, ele buscava tudo que a loja, quem é morador de Santo Inácio e quem não é, quem morou e foi embora, conhece, né, a relojoaria, como era o nome? Bazar São José. É isso mesmo, relojoaria e Bazar São José. E ali ele também teve a ideia de começar a gravar fita. Você lembra de tinha? Lembro, lógico. Então ele buscava LP, a gente falava LP, né? Disco, vinil e fita. E o que ele fazia? Ele mesmo gravava as fitas. Então ele comprou aparelhos, né?
aparelho, ele mesmo gravava, batia na tipografia. Ele mesmo fazia. capinha. Ele mesmo batia na máquina, assim, aquelas máquinas? Sim, fazia as capinhas do CD, colocava na pastinha e ó, vender. É isso mesmo, né? Ele gravava fita, cassete e existiam arrumou 2 vendedores. Quem foram os vendedores? Um era meu irmão, outro era meu cunhado. E Eles assim, vendiam no Tremendão, não era? vendia no Tremendão, mas saía pra fora também. Saíam pra fora também? Saía, tinha um ponto no Tremendão e outro com a pastinha saindo pra vender. Eu não sabia. Eles saíam nas cidades fora, Saía vendendo. fora Gente, e vendia. e vendia, né? E vendia. Gente, que visão. Você ouviu? Ele comprava disco vinil, que chama LP, comprava fita cassete, ele mesmo gravava, ele mesmo fazia as capinhas, então ele tinha máquina, né, de escrever, né? Minha máquina, sim. Beleza. E ali ele foi vendendo, então, fita no Tremendão, né, que é um posto de gasolina, e saía cidade fora. Eu não sabia que ele saía cidade fora. Saía cidade fora. Gente, mas não para nisso aqui não, tá? Nós vamos encerrar o primeiro Flashcast. Meu coração tá batendo, Filoca, né? Como a lei Paulo Gustavo. Mas nós vamos para mais episódio, nós não vamos parar nisso. Nós conhecemos, então, o José Luiz dos Santos, o Zé Bispo. Saiu de Quatá. Ele, Cícero Barbosa dos Santos, não se conheciam. Mas, destino, Deus. O nosso destino é criado por Deus. Vieram para a mesma região, a mesma cidade, Santo Inácio. E moravam nesse sítio. Né? Acho que assim, para mim, cada um morava em um sítio diferente. E o que aconteceu? Se conheceram. E ali surgiu o amor, namoraram, casaram, 5 filhos e tudo começou. Mas tem mais história por aí. Tem. Aguarde. Tem mais história por aí. Bom, eu quero agradecer, né, a minha irmã Ditinha. Quero agradecer toda a equipe que está aqui também ajudando a gente, de coração. Quero também agradecer, claro, né, a lei Paulo Gustavo, que foi uma ideia genial. Um abraço para todo mundo. Eu não vou citar nome não, senão eu vou esquecer de agradecer alguém e alguém vai ficar chateado com a Márcia Santos. Né? Estamos aqui no estúdio da 87,9, adaptado. Essa equipe maravilhosa que me ajudou, está aqui me ajudando, me incentivando. Agradeço muito de coração. E agradeço você, o ouvinte, que nós estamos ao vivo, tá? Ao vivo, nós estamos aqui do estúdio da 87,9. Então, o pessoal de casa, o pessoal que ouve pelo radinho, pelo aplicativo, pelo nosso site santenaciofm.com.br, está ouvindo esse Flashcast do Zé Bispo. Meu coração está batendo, Filoca, ao vivo. Então, assim, agradecer a todos. E não para não, hein? Nós vamos voltar, 2, 3... e 4 Flashcast. Eu quero agradecer, muito obrigado. Continua aí, hein? E tem mais histórias, mais emoção. Um beijo! Termina agora Flashcast com Márcia Santos na 87,9.